certeza. A gente começa a TJ de hoje. A Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, entrou hoje em seu terceiro dia e com os bispos de volta aos trabalhos depois do retiro. Quem traz as informações ao vivo do Santuário Nacional é a Camila Moraes. Oi, Camila, boa tarde para você. Bem-vinda aqui ao TJ. Olá, uma boa tarde para você, Rayane, ao Du, a todos que estão acompanhando ao TJ Aparecido. Isso mesmo, é o terceiro dia e hoje começou de fato o trabalho de apreciação dos documentos, de votação de documentos, porque até ontem o episcopado vivenciou o retiro. E por que o retiro foi importante? Para que de fato pudessem então todos os bispos rezarem, pedindo as luzes do Espírito Santo para que eles pudessem votar os documentos daqui para frente. Então a gente pode dizer que agora começou uma parte mais prática da Assembleia nesse ano de 2026, considerando que ano passado não teve assembleia, considerando o alto número de bispos que tem no nosso episcopado, é o maior episcopado do mundo, esse ano tem um acúmulo muito grande de trabalhos. Hoje pela manhã foi apresentada a análise de conjuntura eclesial e também social, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas nesse momento os bispos estão trabalhando em cima do documento das diretrizes da ação evangelizadora para a igreja no Brasil. E essas diretrizes são as orientações que a igreja vai nos oferecer, vai oferecer para todos os leigos, para todas as pastorais, para que possamos todos caminharmos aí numa mesma direção. São a partir dessas diretrizes que os planos de pastorais de cada diocese serão elaborados. Mas para a gente falar sobre isso, eu estou aqui com o Dom Bruno, ele é o presidente da Comissão Episcopal para Vida e Família, bispo da Diocese de Ponta Grossa, e ele inclusive trouxe aqui o texto das diretrizes que tem sido estudado por todo o episcopado. Dom Bruno, uma boa tarde ao senhor. Muito obrigada pela gentileza em nos atender. Como que é feito esse processo de análise do texto? O senhor estava me explicando que é parágrafo por parágrafo. Olá, boa tarde a todos. De fato, eu até trouxe aqui para mostrar o nosso material de trabalho e agora será analisado parágrafo por parágrafo, com acréscimo, com substituição de alguns termos, para que esse trabalho seja concluído de forma que ele se torne um material do magistério da igreja que será oferecido às dioceses e às paróquias como inspiração para os planos de ação evangelizadora em cada diocese. Para quem está em casa acompanhando a gente entender de fato como que isso impacta na vida das comunidades. O senhor é da Comissão da Vida e Família e aqui tem orientações que dizem respeito então à vida e família. Então nossa contribuição foi em vista dos itinerários. Itinerários é uma linguagem que se faz presente em toda a pastoral familiar, itinerário de noivos, itinerário de namorados, itinerário para o batismo, itinerário para casais em nova união, para casais recém-casados. Então essa linguagem do itinerário foi ressaltada na pastoral familiar como uma necessidade para ajudar as famílias, na medida que eles vão se envolvendo dentro de uma comunidade, tendo como base a leitura orante. Quer dizer, é a leitura da palavra de Deus, e da leitura da palavra de Deus poder fazer ali uma linguagem da metodologia da leitura orante para fortalecer as famílias, fortalecer os fiéis com a palavra de Deus. Então essa foi uma contribuição que nós podemos participar na elaboração das diretrizes para a ação evangelizadora da igreja. Dom Bruno, estava vendo aqui também o cuidado com a vida, passando por todas as instâncias. Também foi uma contribuição da comissão. Isso, a vida que é dentro da família, né? Então dentro da nossa comissão nós temos a dimensão da bioética, todo o cuidado e a defesa da vida. A igreja sempre vai falar e vai defender a vida desde a concepção até a sua morte natural. Então, para nós é caro defender, e para a igreja, né, defender a vida em todas as instâncias. Por isso, nós demos essa sugestão e foi acatado para que as diretrizes contemplem também a defesa da vida em todos os estágios, desde a concepção até a sua morte natural.
Agora, Dom Bruno, esse ano o documento Amores Letícia completa 10 anos. E esse documento que trouxe uma nova visão, novos caminhos, né, para as famílias e para a vida. Como que a comissão tem trabalhado também esses 10 anos desse documento tão importante elaborado pelo Papa Francisco? Nós temos trabalhado para ajudar a conscientização, principalmente dos jovens, em vista do matrimônio e a sua importância. Que o sacramento do matrimônio, ele é um caminho de santidade. O casamento, o matrimônio, é também caminho para ser santo. Então isso resgata para a família que é o espaço de santidade. E no capítulo 8º do Amores Letícia, tem um texto que era muito assim, frequente na fala do Papa Francisco, que é em vista dos casais em nova união, para eles não se sentirem excluídos. E em vista disso, nós elaboramos um itinerário para os casais que vivem uma nova união, para que eles possam participar também na sua comunidade, participar da igreja. E isso foi contemplado como está no documento do Santo Padre, o Amores Letícia, como você falou, no capítulo 8º deste documento, que contempla essa realidade aonde vivem os casais lá na comunidade, onde ele atua, onde ele trabalha, como ele pode participar mais. Dom Bruno, para a gente encerrar, o senhor estava me mostrando, são mais de 200 parágrafos, quase 270 parágrafos, e essa expressão da colegialidade, de todo mundo poder contribuir, isso é um sinal único da igreja. E isso é fundamental. Então, esse documento produzido é fruto de escuta. Escuta já está ligado à sinodalidade, né, o sínodo. Então, escuta foi eminentemente resultado da escuta. Toda a comissão que trabalhou pôde fazer isso e vai dizer isso, e todos tiveram a oportunidade de contribuir. Afinal, foram 4 anos de trabalho para elaborar um texto, para contemplar o maior número de opiniões, de sugestões, tá? E agora chega nesse texto, que vamos trabalhar ainda toda essa Assembleia, para, quem sabe, com a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo, chegar à conclusão que mais atende o caminho de vida, de pastoral da Igreja Católica no Brasil. Dom Bruno, muito obrigada pela gentileza em sair ali um pouquinho da plenária ali, poder atender a gente ao vivo. Uma boa Assembleia. E eu agradeço a oportunidade de poder contribuir com a compreensão deste momento tão bonito da Igreja, que é que, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na 62ª Assembleia, tendo como ponto principal as diretrizes que vão nos ajudar na missão da Igreja no Brasil. Muito obrigada, viu, Dom Bruno? Uma boa Assembleia para o senhor. Então, Dom Bruno, que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família, bispo da Diocese de Ponta Grossa. Bom, como eu disse no início da minha entrada aqui, hoje pela manhã foi apresentada a análise de conjuntura eclesial e também a análise de conjuntura social. Essas análises, na verdade, são os pontos de preocupação, de atenção que a Igreja tem, tanto em relação à realidade social do país, como em relação à realidade eclesial da própria Igreja. É uma análise que o episcopado faz da atualidade. E esses 2 assuntos foram pontos importantes na entrevista coletiva que a Rafaela Lourenço preparou para nós. Vamos ver. O terceiro dia de Assembleia Geral da CNBB foi de muita atenção aos temas que começaram a ser aprofundados, como a apresentação do processo de apreciação das novas diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O tema abordado na coletiva de imprensa foi a leitura das realidades brasileiras com a análise da conjuntura eclesial e sociocultural que apresentam aos bispos os cenários da vida da Igreja e da sociedade como um todo. Conversaram com os jornalistas Dom Joel Amado Portela, bispo de Petrópolis e presidente da Comissão para a Doutrina e Fé da CNBB, e Dom Francisco Lima, bispo de Carolina, no Maranhão, e coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Social da CNBB. Dom Joel explicou a finalidade da análise eclesial. Ajudar a entender, a contextualizar as diretrizes que constituem o tema central desse ano.
para responder uma pergunta. Por que as diretrizes são assim? Por que serão feitas aquelas opções que começarão a ser estudadas em Assembleia já agora na parte da tarde? Por que fazemos tais opções? O ponto de partida da análise para responder a essa pergunta é que o Brasil vive hoje um quadro, especificamente, no caso aqui, religioso, com algumas características. Primeira, o Brasil não se tornou menos religioso. Do censo de 2010 para cá, muita previsão de que o Brasil se tornaria menos religioso. Não se tornou. Segundo, o Brasil se tornou, na verdade, pluralmente religioso. Diante dos desafios da evangelização da juventude, Dom Joel frisou a prioridade da iniciação da vida cristã e que devemos ser igreja em saída para os acolhimentos. Pensar o processo de acolhimento desses jovens que chegam para a Crisma, lá dentro nós falávamos agora na Semana Santa. Eu perguntei assim rapidamente, irmãos, vocês tiveram adultos que se batizaram na Semana Santa? Foi um número grande de bispos levantando a mão. Temos sim, então são dados novos. Acolher, mas não acolher apenas para dar um curso para conseguir alguma coisa, mas acolher para apresentar Jesus, encontrar Jesus, se apaixonar por Jesus, fazer um compromisso com a comunidade eclesial, Cristo cabeça, igreja corpo, e nisso celebrar sacramentalmente. Dom Francisco falou sobre o momento de polarização no país e o foco na reflexão sobre a paz em todos os continentes. A análise tratou da questão da paz, da questão do meio ambiente, da questão da violência nas grandes cidades, na posição do ser cristão, da igreja, para poder fazer frente a esse disfuncionamento social. E aí nós encontramos as palavras do Papa Leão XIV, que está sendo protagonista da paz, apresentando a ausência da paz, e que a guerra não pode ser a solução, não pode fazer com que a humanidade, do estado de guerra de todos contra todos, voltasse hoje a esse cenário. O bispo também destacou a relação do déficit habitacional do Brasil, com cerca de 6 milhões de pessoas sem moradia, com a corrupção e desvalorização do potencial do Brasil. Um lugar tão rico, quando a gente vai na Suíça, quando vai na França, qualquer cidade, nós percebemos que aqui um Brasil tão rico. Vamos olhar para a economia do Brasil hoje. Olhemos que ela tá classificada atualmente em 8º lugar, a França está em 9º. Mas olhemos qualquer cidadezinha da França, qualquer lugar. Então significa que as pessoas, para nós morarmos dignos, precisa ainda levar em conta todo um arcabouço de problemas de que nós somos classificados temos um PIB, um dos melhores, já vai chegar a 4 trilhões, é considerado 4,2 trilhões, mas nós não conseguimos colocar as pessoas morando de maneira digna nas suas casas. Daqui a pouquinho, às 15:45 da tarde, eu volto ao vivo com os dons da igreja, trazendo outras informações da 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E eu espero por vocês nos dons da igreja. Volto com vocês aí no estúdio do Rayane. Muito obrigado, Camila, pelas informações, por estar participando conosco aqui do TJ Aparecida e de toda a nossa programação. Inclusive, sim, no fim de semana estaremos acompanhando a Assembleia Geral da CNBB direto do Santuário Nacional.